Nessa aula, vamos aprender a selecionar células individuais, intervalos de células contínuos e intervalos descontínuos, ou seja, alternados, né? Então, evidentemente, para que eu selecione uma célula individual, basta eu clicar em cima dela, ela está selecionada. Ou então, eu posso vir aqui na caixa de nome e selecionar a célula desejada, né? Pela caixa de nome. Para que eu selecione um intervalo, eu vou clicar no centro do início desse intervalo, ou seja, por exemplo aqui, ó, eu quero selecionar de D5 até G8. Então vou clicar no meio da célula que desejo que seja iniciado o intervalo, com o botão esquerdo do mouse. Eu vou arrastando o mouse em direção à última célula do intervalo, com o botão pressionado, o botão esquerdo pressionado, não soltar o botão, certo? Portanto, não solte o botão e selecione o intervalo que você quer. Vou fazer novamente agora. Vou selecionar esse intervalo aqui, ó, de J1 até J16. Basta, portanto, clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do início do intervalo, ou seja, na célula J1. Aí você vai arrastando devagarzinho até chegar ao fim do intervalo que você quer, né? Pronto, já está selecionado. Observe que é muito importante isso aqui. Não parece uma coisa um pouco simples, né? Mas tem gente que se enrola na hora de selecionar, certo? Porque, por exemplo, se você selecionar, se você clicar na extremidade da célula e arrastar, você não vai selecionar, você vai mover, entendeu? Então, tem esse detalhe, não é na extremidade, é no meio, para poder selecionar, olha só, certo? Olha só outro exemplo aqui, outro exemplo que algumas pessoas se confundem, né? Se você selecionar, aliás, se você clicar nesse pequeno botãozinho preto aqui, ó, é o autocompletar, você não vai selecionar também não. Você vai duplicar o conteúdo da célula que você selecionou, que você puxou, entendeu? Então, existe uma grande diferença entre selecionar e mover, né? Mover a célula, certo? Então, para mover, você vai clicar na extremidade, seja na borda, mas para selecionar, não. Para selecionar, você vai clicar no meio da célula desejada, para ser o início do intervalo, né? E vai arrastar até o final, onde você quer que seja o final do intervalo. Essa é a diferença, né? Muito bem, agora para selecionar intervalos alternados, ou seja, descontínuos. Bom, primeiramente você vai selecionar o primeiro intervalo, normalmente, certo? Aí que vai entrar, você vai apertar no CTRL do teclado, CTRL, não vai soltar o CTRL, não pode soltar, tá bom? Segura, não solta. Aí você vai clicar com o botão esquerdo do mouse, vai selecionar outros intervalos. Entendido? Ó, eu estou selecionando outros intervalos com o botão do mouse pressionado, né, o botão esquerdo, e também o CTRL pressionado. Tá vendo? Eu fiz aqui algumas seleções de alguns intervalos. Ó. Você vê que ficou com um tom cinza, né? Para mostrar que realmente está selecionado isso, eu vou até colocar aqui uma cor, olha só. Vou colocar aqui uma cor qualquer, ó. Pronto. Isso mostra que estavam selecionados, né? Eu posso também selecionar células individuais. Eu seleciono a primeira, pressiono o CTRL e vou selecionando outras células individuais. Compreendido? Também eu posso fazer assim, ó. Selecionar células individuais, pressiono o CTRL, junto com intervalos individuais. Certo? Posso fazer isso também. Tanto selecionar células individuais como outros intervalos, né? Como intervalos.
Eu clico para selecionar o intervalo. Detalhe, sempre com o Ctrl pressionado, entendeu? Se você soltar o Ctrl, não vai dar certo, vai tirar a seleção. Por exemplo, aqui eu fiz várias seleções, né? Vou colocar aqui um preenchimento aqui nesses novos intervalos selecionados, né? Se eu soltar o Ctrl e clicar em outra célula, o que acontece? Eu retiro, portanto, eu retiro a seleção daquela célula que eu tinha selecionado anteriormente. Entendido? Então, é isso, né? Para que você selecione um intervalo alternado, você vai selecionar o primeiro intervalo, vai pressionar Ctrl, pressiona Ctrl do teclado e vai selecionando os outros intervalos. Também você tem a opção de selecionar usando apenas o teclado, né? Você vai, por exemplo, selecionar a primeira célula do intervalo que você quer. Você segura o Shift, que está em cima do Ctrl, né? O Shift do teclado. E vai usar as teclas de direção, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu estou usando nesse momento a tecla de direção para baixo, né? A Down. Agora estou usando a tecla de direção para a direita, para selecionar. Isso com o Shift pressionado. Compreendido? Então, se você fizer isso, você segura na tecla Shift e aí você seleciona o intervalo que você quer. Lembrando que se você clicar, soltar o Ctrl e clicar fora, ou clicar dentro de uma outra célula, você retira a seleção anterior. Certo? Então, esses são alguns esclarecimentos a respeito das seleções. Selecionar células individuais, intervalos e contínuos e descontínuos. Tá? Qualquer dúvida, vocês têm sempre a apostila para revisar. Ok? Então, até a próxima aula.